Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês. Sou inscrito neste canal. Vamos começar o culto nessa tarde, 15/6/2024. É o que eu sempre faço, eu estou no YouTube, Facebook, WhatsApp e Google. Agora nós vamos aqui em Timóteo. 1 Timóteo, as duas cartas de Paulo a Timóteo, juntamente com as escritas a Tito e Filemão, são únicas no Novo Testamento. Os destinatórios eram pessoas físicas, não igrejas. As três primeiras dessas cartas são comumente chamadas cartas pastorais. Isso se deve ao fato de 1 e 2 Timóteo e Tito terem sido escritas para instruir jovens líderes sobre como conduzir seus ministério itinerante. Ainda assim, cerca de 10% do material constante dessas cartas diz respeito à organização e programa da igreja local. Paulo concentra a maioria de seus aconselhamentos em duas áreas. Essa liderança jovem deve estimular as igrejas a manterem a pureza doutrinária e o estilo de vida. Aparentemente, a primeira carta a Timóteo foi escrita no período em que Paulo esteve preso em Roma. Na oportunidade, o livro de Atos foi concluído. Muitos acreditam que o apóstolo, após ter sido libertado, empreendeu nova missão evangelizadora para, em decorrência disso, ser novamente preso e conduzido outra vez para Roma. A segunda carta a Timóteo foi escrita durante seu segundo encarceramento. Durante seu segundo encarceramento. Desta vez o apóstolo não conseguiu sobreviver. Segundo o relato de Eusébio, historiador da igreja primitiva, disse que Paulo, após ter se defendido por se dispor a seguir mais uma vez o ministério da pregação, foi conduzido pela segunda vez à cidade de Roma, onde terminou seus dias. Martirizado, apesar de prisioneiro, escreveu a segunda epístola a Timóteo, onde faz duas menções. Sua primeira defesa e a morte iminente. Pelas várias reverências fica claro, por essas cartas e pelo testemunho da história, que as epístolas pastorais datam próximas do final da era apostólica. Somente os originais das cartas de João podem ser mais antigos. Assim, as pastorais refletem a crescente hostilidade de muitos no mundo romano para com a igreja e o risco que uma fé produtiva continua a enfrentar ainda hoje. A organização da igreja. A Escritura traça uma evolução brilhante da organização da igreja. Em Jerusalém, a igreja era dirigida pelos apóstolos e presbíteros. Com a crise, os apóstolos levaram a igreja a eleger diáconos, que passaram a supervisionar o plano para satisfazer necessidade específica. Atos 6. Com a expansão da igreja fora dos limites da Judéia, surgiram novas formas de governo. A primeira igreja gentil localizada em Antioquia era dirigida por uma equipe formada de profetas e mestres. Em Atos 13, estes supervisionavam a vida de todos os crentes que se reuniam. Igreja ainda para mais longe, o que fez surgir novas demandas organizacionais. A liderança era suprida por equipes locais de presbítero, selecionados pela comunidade cristã e confirmados pelos apóstolos nas visitas subsequentes de conformidade com a maturidade espiritual de cada um. Atos 14:3, da mesma forma, mestres itinerantes como Apolo viajavam cumbidos de... Isso mesmo, vamos voltar aqui. Apolo viajavam pelo império a compartilhar seus ensinamentos particulares no interior das cidades que visitavam. Alguns deles eram falsos mestres. Neste caso, os profetas e presbíteros locais estavam incumbidos de examinar seus ensinamentos, identificando eventuais erros. Quando Paulo escreveu as pastorais, cada cidade aparentemente tinha seus próprios bispos, presbíteros, além de diáconos que prestavam serviços especiais para a comunidade cristã. Alguns deles eram totalmente financiados pela igreja, o que lhes permitia se dedicarem inteiramente ao ministério. Nesse estágio, as equipes responsáveis pela
lideranças também supervisionavam toda a comunidade, inclusive as igrejas casa locais. Não obstante, por volta de 115 d.C., carta de Inácio revela que cada congregação local tinha um bispo e vários presbíteros e diáconos. A igreja se transformara numa instituição muito bem estruturada, mas provavelmente um pouco menos dinâmica do que no estágio anterior. Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecemos por esse culto nessa tarde em 1 Timóteo, na página 810. Abençoe somente meus inscritos que estão aqui e também aqueles que estão lá no Facebook e no WhatsApp. Abençoe somente esses que estão aprendendo com os cultos e que estão vindo também na igreja. Amém e amém. Até o próximo vídeo, culto da tarde terminado. Certo? Culto da tarde terminado. O Gota tá mostrando aqui na câmera. Terminado, olha lá. Tá vendo? De dia. Tá vendo, né? Até o próximo vídeo.